Olá, meu povo, começando a nossa aula de número 2. Pronto, aula 1, explicando um pouquinho o conceito de análise combinatória dos nossos problemas, princípios de contagem. A ideia que nós vamos fazer agora é, entendendo esse primeiro tópico, o conceito de análise combinatória, a gente vai para aquela segunda parte que a gente tinha colocado lá também na aula inicial. Quais são os assuntos que abordam, quais são os assuntos que estão dentro, digamos, da caixa análise combinatória. Você pegou uma caixa, chegou uma caixa na sua casa escrito análise combinatória. Você, por enquanto, viu aquele conceito daquela caixa, de tudo que ela envolve. Agora você abriu a tampa e vai olhar lá para dentro, o que é que tem dentro dela. Tem esses 4 assuntos. Nós falaremos do princípio fundamental da contagem, o nosso PFC. Nós falaremos de arranjo e combinação, nós falaremos de permutação. Parece, e às vezes eu brinco muito com alguns cursos, alguns até alunos que me mandam mensagem, porque às vezes você vê só assim, é tão pouquinho, olha aí, isso aí se acaba o assunto análise combinatória, mas isso aí é um bocado de coisa que a gente vai ter que falar. Mesmo estando separada em 3 tópicos, né, tendo arranjo e combinação, e eu particularmente gosto de trabalhar juntos, e vou explicar por quê. Então, pensando em 3 tópicos, isso aí dá um bom bocado para a gente poder trabalhar, tá certo? Mas a ideia é essa, a partir de agora, sabendo do conceito de análise combinatória, ver como é que a gente consegue destrinchar esses 3/4 assuntos. Princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação e permutação. Pessoal, perdão, em alguns materiais, em alguns conteúdos programáticos, fala-se apenas em arranjo, combinação e permutação. O princípio fundamental da contagem, às vezes eles deixam eu não digo em segundo plano, mas fica subtendido dentro do assunto da análise combinatória. Se você pegar no seu edital análise combinatória, se você pegar no seu edital apenas citando arranjo, combinação e permutação, não esqueça de estudar também o princípio fundamental da contagem. Ele, como o próprio nome diz, é fundamental nesse trabalho da contagem. E é por aí que a gente vai começar, pelo princípio fundamental da contagem, pelo PFC. Então, a partir de agora, se vocês escutarem PFC, não vão se lembrar do Premier Futebol Clube, que o Mengão foi campeão esse ano. Não lembrem disso. Você vai lembrar agora do princípio fundamental da contagem. O que vem a ser, acho que a partir de agora já passa para a próxima, ainda não está na hora de questão. Vamos falar agora exatamente do que vem a ser o PFC, do que vem a ser o princípio fundamental da contagem. Nós falamos há pouco no conteúdo, né, no conceito, não era palavra, não era conteúdo, era conceito, do conceito de análise combinatória, que nós temos um determinado evento, uma determinada situação, um determinado acontecimento. Tudo se inicia numa questão de análise combinatória por saber que evento é esse. Senhas, anagramas, comissões, diversas situações. No princípio fundamental da contagem, o princípio fala exatamente o seguinte: quando você descobre esse evento, e esse evento ele pode ser dividido em partes. Quantas partes? 1, 2, 3, N partes. Você calcula cada parte e ao final multiplica. Eu pego um determinado evento e separo esse evento em parte 1, parte 2, parte 3. Como é que eu vou saber, PH? Depende do enunciado da minha questão. Por enquanto, eu sei que está todo mundo ainda voando, está começando, mas segura no conceito.
peguei um determinado evento, uma determinada situação, separei em partes. Esse evento eu poderia separar em 3 partes. Pelo princípio fundamental da contagem, perdão, para que eu descubra a quantidade de eventos que eu poderei ter, lembra, eu não quero saber quais são os resultados e sim a sua quantidade, eu vou calcular a quantidade de cada parte. No nosso caso, eu vou ver de quantas maneiras pode acontecer a primeira parte, de quantas maneiras pode acontecer a segunda parte, de quantas maneiras pode acontecer a terceira parte. Ao final, depois de descobrir de quantas maneiras pode acontecer cada parte, eu multiplicarei seus resultados. Guarda. A gente vai abrir agora um pouquinho mais o leque sobre isso. Exemplo principal, um dos principais exemplos que envolve a parte de princípio fundamental da contagem, senhas. Lembra do exemplo das senhas que eu falei lá na aula anterior? Eu vou relembrar para vocês. Eu disse o seguinte, de quantas senhas nós poderemos criar de 4 dígitos, sendo que todos esses números são números pares. Esse exemplo é um exemplo de análise combinatória e de PFC. A senha é o meu evento. A senha é o meu evento. Pessoal, eu disse que nesse meu evento era uma senha de quantos dígitos? De 4 dígitos. Ou seja, esse meu evento tem 4 partes. Ele terá o primeiro dígito da minha senha, o segundo dígito dessa senha, o terceiro dígito dessa senha e o quarto dígito dessa senha. Para esse nosso caso, o caso das senhas, do nosso exemplo inicial, eu falei que teria 3 partes. Pelo nosso exemplo, o das senhas, a minha senha é dividida em 4 partes, em 4 dígitos. O que é que me diz o princípio fundamental da contagem? Se nesse caso das minhas senhas, divididas em 4 partes, eu calcularei cada parte. Eu vou ver o que é que vai acontecer com o primeiro dígito, quantos números, quantidade, contagem, quantos números eu poderei colocar para o primeiro dígito, quantos números eu poderei colocar com o segundo dígito, quantos números eu poderei colocar para o terceiro dígito, quantos números eu poderei colocar para o quarto dígito. Ao final, descobrindo o valor para cada parte, eu multiplico os resultados. Vou abrir um pouquinho mais. Vou citar aqui especialmente. Eita, paguei errado. Volta. Era para mudar de cor. Então, digamos que nesse caso aqui da minha senha, eu quero senhas apenas com números pares. E eu vou melhorar um pouquinho mais. E as senhas têm números distintos, diferentes. Eu não posso ter números repetidos na minha senha. Essa é a regra. E muitas vezes é aí que pega na hora da nossa prova. A questão, o ser mal, né, o elaborador da prova, ele começa a fazer a maior onda, conta uma historinha para você do mundo para você poder entender. Lógico que aqui eu simplifiquei bastante para que a gente possa entender o princípio. Mas, no nosso caso, eu preciso saber quantas senhas, quantidade de maneiras que eu posso criar essa senha, sendo que eu vou utilizar apenas números pares e que todos esses números, os 4, sejam distintos, sejam diferentes. Então, bora lá. Vamos começar a pensar um pouquinho no nosso princípio. Vamos começar, e pelo princípio fundamental da contagem, pelo primeiro dígito. Pessoal, quais são
os números, ou melhor dizendo, quantos são os números que eu posso colocar para o primeiro dígito? pH tem que ser par. Perfeito. Quantos pares eu tenho? Eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Lembrando que por ser uma senha, o 0 pode entrar. Tudo bem? Por ser uma senha, eu posso ter uma senha 0, 2, 4 e 6, como a gente colocou lá no exemplo. Então, veja, eu encontrei para o primeiro dígito 5 possibilidades. pH, 5 não é par. E é aqui que está a grande sacada. Não é o 5 número, é o 5 quantidade de possibilidades para o primeiro dígito. No primeiro dígito, eu posso colocar nessa posição qualquer um desses 5 números. 0, 2, 4, 6, 8. Qual deles? Não me interessa. O que me interessa é a quantidade. Eu tenho 5 possibilidades para colocar um número no primeiro dígito da minha senha. Passo para a segunda parte. Vamos ver. Quantos números eu posso colocar para o segundo dígito? Bom, tem que ser par. 0, 2, 4, 6 e 8. Mas como tem que ser distinto, e eu já coloquei um na primeira posição, no primeiro dígito, eu não vou contar com um deles. Qual deles? Não interessa. Um deles não vai aparecer. Eu terei apenas 4 possibilidades para o meu segundo dígito. Por quê? Porque um deles já ficou pelo caminho. Qual? Não me interessa. Eu sei que dos 5 números pares que eu posso colocar para o segundo dígito, um deles já ficou pelo caminho. Está no meu primeiro dígito, então me sobram quantos? Me sobram 4. Então, peraí, pega. Então quer dizer que se eu passar para o próximo caso, para o meu terceiro dígito, só vai existir 3 possibilidades? Exatamente. Eu tenho 5 números pares, porém, eu já coloquei um deles no primeiro dígito. Eu já coloquei um deles no segundo dígito. Sobraram 2 possibilidades, perdão, 3 possibilidades. E, logicamente, para o meu quarto dígito, sobraram apenas 2. Pessoal, o 5, 4, 3 e 2 que nós acabamos de encontrar nada tem a ver com a senha em si. E sim que, para o primeiro dígito, existem 5 possibilidades que eu posso colocar de números pares. Para o segundo dígito, 4. Para o terceiro dígito, 3. Para o quarto dígito, 2. E o que é que me diz o princípio fundamental da contagem? Para a gente fechar agora o nosso cálculo. Que se eu pego um determinado evento, senhas, calculo cada parte, pego essa senha e separo em partes, no nosso caso 4. Calculo cada parte. Ao final, para eu saber a quantidade de maneiras que aquele evento pode acontecer, ou para o nosso caso, a quantidade de senhas que eu posso criar, eu multiplico seus resultados. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 são 120 senhas que eu poderia criar para esse nosso caso. PH1, isso é muito difícil. Calma, que a gente está começando agora. A gente está apenas finalizando a nossa aula de número 2, usando o primeiro conceito, o conceito de PFC. Que, resumindo neste momento final da nossa aula, o que é que eu preciso saber relacionado ao PFC? Que, quando eu tenho um determinado evento, eu separo esse evento em partes. Quantas partes? Depende do que a questão vai me dizer. Poderia ser 3, 2, 4. Tudo vai depender do que a questão vai te dizer. Você pegou esse evento e separou em partes. Calculou cada parte. E, ao final, para você ter a quantidade geral desse evento, você multiplica os seus resultados. Isso é que fala o nosso princípio fundamental da contagem. Uma coisa bastante importante e que eu vou deixar aqui como um hashtag, fica a dica, né, desse momento final do nosso encontro, é que numa questão de PFC, muitas vezes ele aplica regras. Ele aplica, digamos, travas.
Isso é meio que um norte que você terá para o caso de princípio fundamental da contagem. Por exemplo, quais foram as travas que a nossa questão nos deu? Ele pediu para eu criar uma senha. Uma senha qualquer? Não. Ele me deu uma trava. Ele queria que eu utilizasse apenas números pares. Ele me disse que, além disso, eu queria trabalhar com números distintos, com números diferentes. Isso me leva me dá uma ideia do princípio fundamental da contagem. Ele poderia me dizer o seguinte: olha, trabalhe com uma senha de 4 dígitos, de 0 a 9, sendo que o terceiro dígito é um número ímpar. Opa, ele me deu uma trava, ele me deu uma regra a se seguir. Me leva a um caminho do princípio fundamental da contagem. O que é que nós iremos fazer agora? Logicamente, exercícios. Temos uma lista de exercícios aí, especialmente para a gente fixar o conceito do princípio fundamental da contagem. Eu volto já. Beijo no papai e na mamãe.